Vamos hoje estudar o capítulo 14, Honra a teu pai e a tua mãe. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Pergunta Jesus. Houve uma hora em que chegaram sua mãe e seus irmãos. E Jesus estava entre os doutores, falando, pregando, respondendo coisas. E estava sentado numa roda de um crescido número de gente. Então lhe disseram: olha, que tua mãe e teus irmãos te buscam lá fora. E Jesus respondeu dizendo: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda de si, lhes disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aqui a gente vai ter uma longa explicação para mostrar que Jesus não estava sendo grosseiro, não deixava de amar sua família, mas que era preciso, a Kardec vai explicar, que ele queria que a gente distinguisse o parentesco corporal do espiritual. Os laços de sangue, diz Kardec, não estabelecem necessariamente os laços de sangue. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar seu adiantamento, seu desenvolvimento intelectual e moral, deve fazê-lo progredir. Os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são o mais frequentemente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Mas pode acontecer que esses espíritos sejam, ao contrário, completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias igualmente anteriores, quer dizer, que vêm desde outras vidas e que se traduzem por seu antagonismo aqui na Terra. Os verdadeiros laços de família não são, portanto, os de sangue, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e após a reencarnação. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Podem, pois, atrair-se, procurar-se, tornar-se amigos, enquanto dois irmãos consanguíneos ou de sangue podem repelir-se, podem ter aversões, inimizade, como vemos todos os dias acontecer. Problema moral que só o Espiritismo pode resolver pela reencarnação. Há, portanto, duas famílias, duas espécies de famílias, as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As primeiras duram mais, são perenes, fortificam-se pela purificação e no mundo dos espíritos continuam por as outras encarnações. As segundas famílias, as por laços corporais, se não se desenvolvem mais afeto, podem romper-se desde a vida atual. Foi o que Jesus quis fazer compreender quando disse: eis minha mãe e meus irmãos, ou seja, minha família pelos laços espirituais. Pois quem quer que faça a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Vamos agora trabalhar hoje essa questão do laço de afeto, quando ele não é de sangue e ele é muito forte, porque vem de outras vidas. A gente vai estudar do livro Sublimação, pelos espíritos Leon Tolstói e Charles, psicografia de Ivone Pereira. A gente vai estudar o conto Nina, que é uma das reencarnações de Ivone Pereira e também desse espírito Charles, que ele vai escrever por ela. Todos dois viveram esta história, como vocês vão ver,
ele vai escrever mostrando a ideia de sublimação, que é você transformar afetos que podem ser muito violentos, muito passionais, em afetos que envolvem um afeto mais sublimado. Vai transformar, vamos dizer, uma sexualidade às vezes brutal, às vezes que possui muita violência ou muita posse e outras coisas dessa natureza, em algo que pode ter a atração das almas, pode ter sua sexualidade, sua manifestação, mas desenvolve o afeto e vai, portanto, sublimando determinados sentimentos mais passionais, mais excessivos em termos de posse. Então, esse é o nome do livro, Sublimação. E o conto Nina se passa na Espanha, embora tenha outros momentos de cenário, e Ramiro, que era um médico e também pianista, ele estava noivo e vai para assistir uma ópera de Rossini, o Barbeiro de Sevilha. E lá pelas tantas, no caminho, há uma interrupção da estrada, e eles caminham por um lugar muito sinuoso, que tem uma coisa singular acontecendo. A estrada não pode parar, não dá para eles passarem, eles têm que parar e ver o que estava acontecendo. A noiva Constança e ele, que era Ramiro Montalbán, Ramiro, que era esse médico. Ele para, porque não podia passar, e vê que havia uma certa atração para ver se uma bailarina cigana dançar. E as pessoas estavam chamando todos para ir vê-la dançar. Ela dançava e cantava coisas da Espanha, do folclore da Espanha. E ele fica impressionado, se vê já pensando, ela aqui, mas por que ela aqui? Não, isso é um crime, ela deve estar vivendo situações dificílimas. Não pode ser. Quando ele se percebe pensando isso, ele disse, ela quem? Eu não conheço essa mulher, é a primeira vez que eu a vejo, a essa bailarina cigana, por que isso? Então, ele vai deixar a noiva e volta para ver o que seu coração chamava. E aí ele conversa com ela, numa situação bastante assustadora do ponto de vista da opressão contra ela, não é? As pessoas a usando de uma forma vil, nem vamos descrever. E ele percebe, sem querer, se segura nela assim e a vê com uma febre alta. Ele coloca o casaco dele, vai deixá-la em casa e pede que ela vá ao médico, que ele atenderia como médico no outro dia. E ele deixa o endereço, deixa um dinheiro para ela chegar lá e assim ela o faz. Ele percebe que ela está com tuberculose. Paga um lugar, uma hospedaria. Ele fazia isso por muita gente, ele tinha uma espécie de associação que era vinculada aos trabalhos do hospital. Na verdade, era a associação que sustentava o hospital, que atendia pessoas de graça, como se diz hoje, né? Atendia pessoas empobrecidas. E isso, então, era uma prática dele. Mas ele fez com todo o ardor do seu coração. E ele percebia que era um sentimento fraternal. É como se ela fosse irmã dele. E, de fato, era. Na última encarnação, ela havia sido irmã e em muitas outras. E então, aí já fica um ensinamento para nós. Às vezes, as pessoas que chegam na nossa vida, elas chegam de uma forma que a gente se sente atraída por elas, mais que por outras pessoas. E isso pode significar um laço de muito longe. Mas isso não quer dizer que a gente só deva amar as pessoas hoje se a gente tiver tido um laço de outras existências. Não, a gente está mostrando a sabedoria das leis universais, do amor, que fazem com que ele perdure e que a gente possa senti-lo, mesmo sem saber conscientemente qual foi o laço, de onde foi que se fez aquele conhecimento com aquela pessoa. Então, ele vai atendê-la, deixa tudo pago, e tem um momento que ela já ficando boa diz que quer sobreviver sozinha,
quer viver às suas próprias custas, quer uma independência, não queria abusar do amor dele, do afeto dele, do cuidado dele. Ele fica muito comovido, mas diz, olha, como médico eu diria que você podia tentar outra coisa, sem ser dançar. Ela diz, não, mas eu não vou viver do mesmo jeito, vou só arranjar uma companhia de dança. E aí ela vai viver dançando até que ela volta ao mesmo problema. Mas antes tem um incidente. Ela vai dançar com a companhia dela no dia do aniversário dele, uma festa para centenas de convidados, lá do hospital, né, da associação do hospital que atendia pessoas pobres. Muitas pessoas que eram atendidas foram, e a noiva se recusa a sentar na mesa quando ele a chama, muita gente. Depois dela dançar com a companhia dela, a noiva disse que não sentaria numa mesa onde tivesse uma pessoa assim como ela. E ele fica constrangido, acha que ela está exagerando. O fato é que ele percebe que ela, logo depois ela vai no hospital e ele percebe que voltou a tuberculose. E aí não dava para ela ficar longe, porque ela estava já muito mal. Ele coloca na casa dele, ele era solteiro, tinha uma relação com ela como se fosse uma irmã, tinha um casal de pessoas que trabalhavam para ele, que eram mandados pela noiva dele, que era muito ciumenta, para ir vigiar todos os segundos dele, mesmo antes dessa situação. E ele fica cuidando, tenta cuidar dela, porque na verdade logo ele viaja e deixa tudo pago para ela ficar cuidada. Ele ia se casar brevemente, mas foi fazer essa viagem. Quando voltou, ele se demorou um pouco mais. Quando voltou, tinha acontecido algo trágico. Durante a ausência dele, a noiva, com ciúme, já articulou com mais as pessoas que trabalhavam na casa do Ramiro, do médico, que a cuidava de Nina, tinha deixado tudo lá, a alimentação dela feita, o lugarzinho dela dormir, tudo pronto para ela não desencarnar, porque era muito grave. E a casa era grande, eram, né, verdadeiras, muito grande, ela estava no canto dela. Mas aí a noiva, com ciúme, colocou ela fora. Ela dormia ao relento, não comia. E isso foi não crescendo até que ela jogou na rua, forjou uma carta, como se ele estivesse mandando ela ir embora. Contou quando e contaram para ele, Ramiro, que ela tinha fugido com um anão, que ela gostava de viver na prostituição. Fizeram todas essas coisas que a gente já viu em algum canto acontecer, em alguma literatura, e às vezes na vida se repete. E então, quando ele chegou, que soube que ela tinha desfalecido, porque antes dela desencarnar, ela tentou atendimento no hospital e contou um pouco essa história para um médico que estava lá, Dr. Carlos, que a atendeu. E ele ficou horrorizado. Meu Deus, o Dr. Ramiro nunca fez isso. O Ramiro, né? Claro que ele não tinha feito justo o contrário, tinha sempre apoiado a moça. Mas houve toda uma conspiração da noiva para não atender a moça, e a moça de fato desencarnou. Depois de sofrer pelas ruas, depois de passar fome, depois de muita dor, depois de tanto sofrimento inútil, não é? Porque quando ele chega de volta, que ele fica sabendo, e aí tem várias coisas na contação da narrativa que vão mostrar como ele sabe, muito bem urdida a narrativa, mas quando ele descobre, ele achou que ela tinha ido longe demais, a noiva, e como ela fazia esse tipo de coisa assim, muito invasivo, ele não suportou, ele se sentiu profundamente ferido e acabou o noivado. Passou um tempo fora. Quando ele estava fora, teve uma hora que ele viu a Nina aparecer para ele e pedir para ele voltar com a noiva, para ele
casar com ela, que ela queria renascer filha deles dois, que ela amava, que também tinha um afeto por a Constança. Veja, que tinha em outras vidas vivido coisas juntas também com a noiva dele. Às vezes é como gosto de dizer, aquele afeto que começa com uma vestidura de antipatia, é o contrário. Às vezes aquela pessoa que se antipatiza vai ser uma grande amizade sua. Porque é como uma torneira que está muito tempo fechada, sai aquela água barrenta, depois fica limpa a água. É assim. Eu disse que ele estava só corrigindo, porque o fundamental é a gente guardar as matrizes da história, né? Mas quando ele estava fora, a primeira vez que a noiva ficou fazendo aquelas coisas com a Nina, na hora que ela desencarnou mesmo, a Nina, ela foi visitá-lo em desdobramento. Ela foi dar aquela visita que o povo chama da morte, né? Tem gente que diz que é um aviso, né? De alguma forma, muitos de nós vamos viver. Se não pela vidência, porque no caso dele, do Ramiro, ele já estava desenvolvendo a vidência dele, sabe? Ele desenvolveu muitos dons mediúnicos dele. Então, quando ele estava no hotel, fora do país, e tinha deixado tudo pago para a Nina viver, de repente ele a vê palidíssima, e ele procura, como é que ela entrou aqui, pergunta às pessoas, você não viu uma moça, uma cigana, uma pessoa assim, assim, assim? Não, ninguém viu. E ela estava triste, assim, muito ruim, o corpo assim, muito pálido, baixou a cabeça com aquela descrição que ela tinha, que ela era muito digna, e baixou assim a cabeça, e ele voltou de viagem assim, por causa disso que ele voltou de viagem. Então, aqui a Ivone Pereira comenta assim: a manifestação de um espírito não se dá tão somente em sessões organizadas. Pode dar-se na rua, em qualquer parte, espontaneamente, ou, mesmo sem querer, pode ser provocada por nós mesmos, através de atos que nos liga àquela pessoa que vai aparecer ou comparecer nos abraçando ou ficando perto de nós mesmos, através de pensamentos que a gente emite, que podem ser vistos pelos desencarnados, pelos espíritos, como imagens. Os espíritos, vocês sabem, veem os nossos pensamentos. Eles veem as imagens que a gente faz pensando, que a gente cria, eles veem como quem vê um filme. E ainda, os espíritos podem se aproximar de nós, ficar junto, a gente pode senti-los pela vibração, pela vidência e por várias coisas assim. Esse laço pode vir a partir de uma prece, a partir de um desejo profundo de reencontro, de todo modo movido pela vibração da pessoa que está sendo visitada. Então, ele estava numa vibração que permitiu esse contato, e aí ele volta de imediato. É aí que ele sabe de tudo que a gente contou, né? Do que a noiva fez, aí que acabou o noivado. E eu disse que quando ela aparece de novo para ele, já depois de mais de um ano, ele realmente já está de volta à Espanha. A noiva dele tinha se separado dele ele já estava só há uns 6, 7 anos, quando ele vê Ivone Pereira, que é Nina, né, nesta encarnação, ele vê a Nina, ela entra assim como se fosse uma pessoa. Aí ele já tinha desenvolvido bem na mediúnica, a mediunidade dele. Ele a vê como pessoa. Certamente soltava ectoplasma, que é um tipo de energia que ajuda, que faz com que se possa ter aquela materialização. E aí ela diz para ele: volte com Constança, né? Como a gente contou, porque eu quero renascer. E isso nos ensina sobre a importância. E ela renasce, e eles são muito felizes com o nascimento de Nina.
e, e que era a bailarina cigana, mas nunca ele conta para ela, para a mulher, para a esposa. Os espíritos dizem que ela não saberia compreender. Poderia atrapalhar todo o afeto que ela daria a essa criança. Então, a gente vê uma história muito bonita de adoção. E a adoção aí é feita por um homem. Porque a adoção da Nina não é uma adoção formal. Uma adoção que as pessoas chamam legalmente feita, não é? Com todo aquele processo de cartório, de assinar. É uma adoção que a gente chama pelo essencial, que é dotar o outro de amor. Amar aquela pessoa que chega no nosso caminho. Então você pode-se dizer que você dotou alguém de amor por um trecho do caminho. Que você teve aquele cuidado, teve, vamos dizer, aquela oportunidade de passar um trecho da sua vida e da vida do outro, partilhando de um cuidado e de uma vivência afetiva bastante rica, porque o amor sempre vale a pena. Então, a gente ficaria mostrando com esta biografia da Ivone Pereira, de uma das vidas dela, chamada Nina, do livro Sublimação, que é contada por Charles, o espírito que é o Ramiro, esse médico. A gente deveria se lembrar de como nós podemos dotar os outros de amor, sermos mães, pais do caminho, sermos pessoas que já vão perceber que o simples fato de amar já recebe uma gratificação importante. Vale não deixar que o outro perceba que é como se o seu amor por ele fosse um favor tão grande que aquilo pesa na economia afetiva do próximo. Não, o amor ele já tem ele já recebe a gratidão pelo fato de amar. E também você vê que eu não disse, mas teve uma hora que eles forjaram toda uma outra história, como se ela tivesse aprontado, a Ivone tivesse saudade da prostituição, por isso que saiu, por isso que deixou tudo, porque ela não prestava, essas coisas assim, que toda aquela história do ciúme e daquela artimanha provocou. Mas a gente viu ali que houve um perdão da parte da Ivone, que pediu que ele perdoasse o Ramiro, e que houve uma reconciliação na mesma vida dos três, e que vale dizer que nesta hora em que as pessoas estão adotando alguém, elas devem saber que pode estar nos seus braços alguém que lhe é caro ao coração e que vem de muito longe. Vem de muito longe aquele fio de afeto que se manifesta por esse trecho do caminho. Pode ser. E essa possibilidade deve nos deixar mais atentos às oportunidades para dotar o outro de amor e de cuidado. Isso vale compreender. Vamos lembrar então que os laços espirituais são esses que a gente constrói, porque na verdade todo amor é uma coisa construída. O laço do sangue, ele fornece uma base, uma possibilidade de você ter um pretexto capaz de você se manifestar com aquele afeto. Inclusive, o Ramiro fica muito contente quando ela diz que vai renascer por ele, porque ele diz, só assim eu posso manifestar como filha o meu amor de irmão. Porque daquele jeito, ele com 37 anos, ela com 20 e poucos, as pessoas todas maldavam. Então ele não podia manifestar o afeto dele, ele tinha um afeto imenso, interessante, que era maior do que por todas as outras pessoas, mas era um afeto de outra natureza. Então, às vezes, a pessoa pode se complicar um pouquinho, mas é importante que ela perceba que não deve deixar que o que os outros dizem controle suas ações no bem.
Porque o que o outro diz, o que o outro pensa, ele que vai ser responsável na consciência dele. Nós só seremos responsáveis pelo amor que a gente ama. Lembra do Pedro? Né? Jesus dizendo para Pedro que no fim, quando a gente estiver do lado de lá, a pergunta que a gente vai ter que responder é esta: tu tens amado? Que é o que Jesus pergunta para Pedro. Pedro, tu tens amado? Quando ele aparece para ele chorando com todas as atribulações da casa do caminho, ele diz: só uma coisa tu levas, tu tens amado? Então, quando a gente estiver fazendo uma avaliação, vamos considerar isso. Quais são as pessoas que foram dotadas por nós de amor, em trechos pequenos, maiores do caminho? Vamos se lembrar que esses laços podem vir de muito longe e nós podemos também plantar novos laços que vamos desenvolver sempre. E que às vezes até a antipatia é uma água suja que depois fica límpida. E que o que quer que o outro faça não pode nos controlar. Imagina que cada vez que a pessoa está na sua casa, quando você entra, o mau humor, a briga dela vai aliciar a sua resposta de briga, então ela que lhe controla. Você não manda em você. Então você deve escolher o mundo em que você vai viver, no sentido de que afeto eu vou alimentar, que planta bela eu vou deixar que nasça no jardim das minhas relações. Muita paz.